Boa noite, glória a Deus. Desde já agradeço ao Senhor por toda essa oportunidade e glorifico ao Senhor por todos quanto têm visualizado, se inscrito, dado seu like e compartilhando. E eu agradeço a Deus, glorifico o nome do Senhor para sempre e abençoo sua vida. E peço que você continue dando seu joinha, seu like e enviando para bastante pessoas. Nós somos um canal missionário. O objetivo é alcançar as vidas, as almas e ajudar também, sendo um canal de bênção para o povo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu conto com você e agradeço desde já primeiramente ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho, depois a você. E eu abençoo você com toda a sorte de bênção e glorifico a Deus pela sua vida, amém? Nós vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler Atos e Lucas. Nós vamos primeiro começar por Lucas, tá bom? Depois a gente vai para Atos. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 1 a 3, que diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo que desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. E aqui em Atos 1 também diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Amém? A palavra, a ministração da agora é sobre voltando para as Escrituras. É tempo de voltarmos para as Escrituras. Irmãos, você também que não é crente, vivemos uma época em que nós temos poucas informações sobre Jesus. Embora tendo Bíblia, o povo de Deus e as pessoas, elas não têm interesse, não estão tão interessadas em saber mais sobre Jesus. Irmãos, ouvir falar de alguém é uma coisa, conhecer a pessoa pessoalmente é outra coisa. Precisamos gastar tempo buscando quem é Jesus nas Escrituras. Se tem uma fonte que é inesgotável, que é infalível e que nos informará mais prontamente, mais profundamente sobre Jesus, é a Bíblia. Principalmente os evangelhos. Os 4 evangelhos nos informará sobre Jesus. Irmãos, precisamos gastar tempo. Você também que não é crente, você que não é um servo do Senhor ainda, você pode até gostar, você que não se interessa, é tempo de conhecer Jesus. Porque quanto mais conhecemos Ele, quanto mais lemos e meditamos sobre Ele, quanto mais conteúdo e informações dele, sobre Ele, registrado principalmente nos seus evangelhos, nos evangelhos, nós vamos nos abastecer, alimentar o nosso espírito vai tomando mais conhecimento de quem Jesus é, o que Ele fez. Vamos conhecê-lo, admirar o seu caráter, admirar a sua postura, admirar suas decisões, suas opiniões, admirar seu serviço a Deus, sua adoração a Deus,
sua comunhão com o Pai. E nós precisamos. Às vezes nós lemos muito outros textos, até que fala de Jesus, mas vai falar orientações de coisas que Jesus fez, mas através, já bem depois que ele esteve na terra com os primeiros discípulos, com os apóstolos do Cordeiro, e isso tem feito com que o povo de Deus ele tenha pouco conhecimento sobre Jesus. O pouco conhecimento vai fazer com que a gente tenha menos fé, que a nossa fé fique fragilizada, vai fazer com que a nossa fé fique pequena, vai fazer com que não tenhamos tanta confiança, porque conhecemos pouco dele. Se volte para a Bíblia. Eu não estou falando de ficar fazendo estudos onde tem muito comentário que foge da essência. Não estou dizendo que não se deve estudar com comentários, não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa, como Lucas falou, que procurou narrar de maneira ordenada, minuciosamente sobre tudo que Jesus fez e ensinou. Irmãos, é tempo, olha, você que ainda não conhece Jesus, é tempo de dedicar tempo para conhecer Jesus na fonte da sua palavra. E à medida que a gente vai gastando tempo, conhecendo mais sobre Jesus, ele vai se revelando, a gente vai conhecendo mais ele profundamente, vai tendo a real revelação, o real entendimento de quem ele era, como ele era. E isso é possível através da sua palavra. Então, às vezes falamos muito sobre Jesus, mas falamos sobre o que a gente ouve, poucas coisas que a gente sabe sobre ele. Deus não quer somente que saibamos sobre ele, ele quer que tenhamos ele, mais dele dentro de nós. Que ele seja real para nós. Ele não seja um conto, uma história, alguém fala dele como a pessoa aqui e ele lá. Não. Deus quer que nos aprofundemos minuciosamente. Porque à medida que a gente vai se aprofundando e buscando no Espírito Santo, do Espírito Santo, entender, conhecer, ruminar, aprender sobre Jesus. Aprendemos sobre alguém quando estudamos sobre a vida de alguém, quando temos comunhão com aquela pessoa, andamos com aquela pessoa, falamos com aquela pessoa. Então, nós, de fato, de verdade, nós podemos ter autoridade de dizer, eu conheço fulano. Muita gente conhece Jesus de ouvir falar. Muitas pessoas são religiosas, ela conhece Jesus de ouvir falar, porque falam de Jesus. Então, quando a gente vem para a fonte, a gente cria mais temor. Ele fica quem ele é verdadeiramente real, e para nós ele fica mais real, porque não somente a palavra de Deus está escrita, mas como o Espírito que dá vida à palavra, que nos inspirou, que inspirou aqueles homens, os santos servos do Senhor, para escrever sobre Jesus. É de fundamental importância a gente não somente saber o que Jesus mandou fazer, como a gente saber como Jesus é, quão precioso ele é, admirar suas qualidades. Tem crente que você perguntar, o que você mais gosta de Jesus? O que é que Jesus é para você? É tudo. Mas tudo o quê? É tudo. Esse tudo, a pessoa diz tudo para generalizar, porque não sabe dizer sobre Jesus.
O que é que Jesus é? Essa semana eu estava meditando, estudando mais sobre Jesus, porque às vezes a gente pensa que a gente já sabe tudo sobre Jesus, que a gente já leu a história, tem vezes que a gente não sabe nem o nome dos discípulos, das pessoas, porque falta na gente comunhão, intimidade com a palavra escrita, para que o Espírito Santo nos revele a profundidade, nos dê entendimento de Jesus. Porque Jesus não é fictício. Embora esteja registrado, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente precisa da atuação direta do Santo Espírito. O Santo Espírito é que vai nos conduzir para dentro de Jesus. E a principal fonte, maneira que ele fará isso, a gente conhecer Jesus, não é só orando um minutinho, não é só orando meia hora, não é só jejuando pouco, não é só jejuando de 5 horas até meio-dia, uma vez e de vez em quando. Isso é muito pouco. Essas coisas vão fortalecer, vão nos capacitar, vão nos alimentar sobre ele, mas é necessário ler, meditar. Medita na palavra, medita na lei, de dia e de noite, meditar. Porque, como eu disse no início, todas as informações que tivermos de Jesus, a principal e a mais importante é a palavra. Não é ler um versículo ou ler somente um capítulo de alguma coisa sobre Jesus, não. É você fazer como Lucas foi muito sedento da presença de Deus, da presença de Jesus. Lucas ficou impactado sobre os contos sobre Jesus e não ficou só por isso, só nisso. Ele perguntava aos apóstolos, ele fez uma pesquisa, ele fazia pesquisa, ele foi muito usado por Deus, ele foi hábil e ele buscou saber minuciosamente como era Jesus. Tenha prazer de meditar. E não se ache que porque você já leu vários textos, vários capítulos de cada evangelho, que você já tem uma porção de Jesus que não precise mais. Ele sabe sobre Jesus. Eu não sei tudo sobre Jesus. Porque falar teoricamente, a gente fala. Mas ele fica irreal para nós. Ele fica distante, não é, na realidade não é ele que fica distante, é a gente que fica distante de conhecer ele, de crer nele. Até para a gente ter fé nele, a gente precisa conhecer ele. Porque como eu vou ter fé em alguém que eu não conheço, que eu não tenho amizade? Que eu não sei. Aquela pessoa não tem uma ligação com a pessoa. Principalmente Jesus. Precisamos adentrar na palavra, meditar. Meditar não começou a ler e já está com pressa, porque não, é gastar tempo. Se entregar para dentro dessa palavra, para entrar para dentro dessa porção escrita, para que através da porção escrita o Espírito Santo nos revele a natureza, o caráter. Hoje mesmo, quando eu estava meditando sobre Jesus, estava meditando, aprendendo mais sobre Jesus também, o que eu estou falando, eu também faço, eu também preciso, porque tenho observado o quanto que o povo de Deus é distante da palavra. Muitos só se contenta com aquela palavra que é pregada na igreja, em um culto, em uma mensagem, num áudio, numa live. Mas isso é pouco. Isso é importante, mas ainda é muito pouco. E ali eu lendo sobre Jesus quando tinha 12 anos, mas não, eu estava continuando, não estava lendo só aquele texto. Eu já estava nessa parte quando eu fiquei, meus olhos brilhando, maravilhada, eu fiquei sentindo a exuberância de Jesus, percebendo as qualidades
de Jesus, deixando que as qualidades dele sejam reais na minha vida, para que cada vez mais eu possa conhecê-lo. E ali eu observando Jesus, e crescia Jesus diante de Deus e dos homens. Ali a gente tem que parar para começar a ruminar como é crescer diante de Deus e dos homens. Porque Jesus foi o primogênito de filho de Deus, mas ele veio aprender tudo que se referia sobre ele. Ele veio aprender tudo que se fala, que Deus falava sobre ele, tudo que era para que fosse, ele testificasse a realidade de quem ele era, do que ele veio fazer. Ele buscou a Deus, ele buscava a Deus com orações, com jejuns, para conhecer tudo que ele deveria fazer. Ele foi buscando de Deus, conhecer quem ele era, o que ele deveria ser, fazer, ensinar, ordenar. Ele passou esse processo maravilhoso, ele se deu para isso. E ele ia buscando o Senhor e descobrindo as suas responsabilidades, as suas funções. E ia crescendo diante de Deus, ele foi amadurecendo espiritualmente. Jesus foi amadurecendo espiritualmente. Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para ele fazer o que ele veio fazer. E dependia do Espírito Santo para tudo, porque a Bíblia narra, fala, ensina, está registrado a caminhada de Jesus. Como Jesus levantava bem cedo para ir orar. Jesus gastava muita energia, Jesus se dava tanto. E por ele ser filho de Deus, logicamente pensaríamos, não, ele não precisa, porque ele já é filho de Deus. Você não entendeu. Ser filho de Deus é depender de Deus, precisar de Deus, para encontrar em Deus força, vida, para que a vida fique alimentada e para que tenha bastante vida para passar para as pessoas. Da vida que ele tinha, ele precisava estar alimentado do Pai. E Jesus não tem um exemplo, não tem Paulo, não tem ninguém na Bíblia que seja o maior exemplo do que Jesus. Não tem, não tem. Portanto, não adianta só falar dele quando não tem comunhão, não tem intimidade com ele. Não é ficar, como é que eu vou dizer, retido no pouco que já conhece. É isso que eu estou lhe advertindo, que o Senhor está me despertando. Então, quando eu vi Jesus ali, ele se esmerando, Jesus, ele foi admirável como um ser humano, como homem, como criança. Ele despertava nas pessoas admiração, porque isso era natural dele. Mas ele aprendeu isso, ele cooperou com isso, porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu, ele aprendeu, até a obediência, ele aprendeu com os sofrimentos. Então, ele também passava experiências, e as experiências desagradáveis, ele desejava ardentemente ser quem ele veio para ser. E desde criança ele era admirado e admirável. E tem crente que não admira Jesus porque não conhece. Tem crente que não fala de Jesus, o Senhor, mas tão distante. E aí
à medida que... Aí eu fiquei maravilhada. O cuidado de Jesus. De Senhor. Não foi um rótulo que deram para o Senhor de maravilhoso, não. O Senhor verdadeiramente, ainda quando criança, foi a parte que eu parei, que eu já tinha lido vários capítulos, meditado, parado, comentado, buscado do Senhor, curtido Jesus, estava curtindo a pessoa de Jesus. E aí eu fiquei maravilhada, porque Ele é maravilhoso. Ele não vai ser, Ele é. Todo o tempo Ele era maravilhoso. E a gente tem que ver isso na Bíblia. Não ficar folheando para pegar um versículo que fala que Ele é maravilhoso, não. Mas é se conectar com essa essência dEle, com a vida dEle, com essa maravilha que Ele é. E certamente que as pessoas com quem Ele conversava ficavam impressionadas com Ele. Não só todo o tempo que estou agora falando, quando Ele tinha 12 anos. E Ele conversava assuntos que, humanamente falando, era impossível uma criança estar conversando aqueles assuntos. Não ficava falando besteira, tolice. Ele se dedicava em ser quem Ele era, a viver quem Ele era, a manifestar quem Ele era. Mas nada foi assim, a troco de caixa, não. Tudo teve um processo. Tudo teve a cooperação dEle, o prazer, a disposição. Que você tenha essa disposição. Procure urgentemente. Gaste mais tempo. Tem gente que gasta muito tempo com o Velho Testamento. Não é que é errado. Passe mais tempo conhecendo Jesus. Saiba. Coloque para dentro do seu espírito todas as informações que estão na Bíblia sobre Jesus. Meditando sobre Ele. Para quando chegar nas partes em que os apóstolos são a base que ficaram para continuar continuar a viver o que Jesus fez na vida deles, como chamou, como fez, como entornou com o poder dele, então você vai entender. Porque tem gente, quando a gente fala assim, olha, você precisa de poder para testemunhar. Aí encontra texto na Bíblia, lá mais adiante, no Novo Testamento, que fala sobre, para a gente buscar o poder. Mas quando a gente lê e medita que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, preste atenção, se Ele como Deus, o homem Deus, Salvador, homem divino, Salvador divino e humano, Ele se estava disposto a querer de fato pagar o seu preço para estar cheio do Espírito Santo. Será que a gente não se toca que Ele, tudo que Ele fez, ele dependeu do Espírito Santo e a gente quer orar, jejuar, buscar a face dEle, buscar os dons, estar cheio do poder para testemunhar de vez em quando? A gente precisa entender que precisamos urgentemente de voltar para a Bíblia, de rever, de se encher do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, amados. E você que ainda não é servo do Senhor, é tempo. É tempo porque Jesus vai voltar. É tempo para você saber como Ele pensa, para saber como Ele age, para saber como Ele quer, para saber quem Ele é, para saber. Aí eu entendi. Por isso que os discípulos enfrentaram o que enfrentaram. Porque conheceu Ele profundamente. E conhecendo Ele como Ele é. E conhecendo Ele cada vez mais. Isso nos deixa um legado no nosso espírito, isso deixa uma realidade, deixa a presença dEle real, isso deixa a gente
completamente apaixonado por Jesus. Apaixonado por Ele. Amém? Eu convido você que ainda não entregou sua vida preciosa a Jesus, você que já ouviu falar, às vezes até assiste o filme da vida de Jesus, mas a Bíblia vai te levar para conhecer Jesus pessoalmente. Entrega a sua vida a Jesus, se arrepende. É noite, é dia, é momento de se arrepender e entender e reconhecer que quando você fala que não quer Jesus é porque você não conhece Ele. Que quem conhece Ele de verdade e respeita e o ama, perde, larga tudo por Ele e verdadeiramente deseja cada vez mais saber sobre Ele. Então se arrepende, confessa a Jesus os seus pecados. Senhor, me perdoe, porque eu sou ignorante, porque eu não quero, não conheço, não quero ser crente, não quero entregar minha vida a Ele, porque não conheço Ele, falo do que eu não conheço, falo de quem não conheço. É tempo, entrega a sua vida a Jesus, diz: Senhor Jesus, perdoa-me toda ignorância, rudez, estupidez, indiferença de eu não me importar de querer te conhecer, de eu falar mal do Senhor, sem eu saber quem o Senhor é, sem eu conhecer quem de verdade é, que caráter, que Deus justo, que Jesus, que homem justo, que homem bom. Ele era bom como homem, era bom como Deus, era bom como Deus, era bom como homem. Amém? Entrega e diz: Senhor Jesus, perdoa-me. Eu quero te conhecer, eu quero saber sobre ti, eu quero entregar minha vida a ti e viver para ti. Eu quero falar de ti, sobre ti, te conhecendo. Perdoa os meus pecados, entrego a minha vida a ti, me recebe como teu filho, escreve meu nome no livro da vida. E não só isso, eu quero tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem. Eu quero o teu poder, eu quero a tua unção, quero estar revestido, eu quero ser como o Senhor foi, para que eu faça com o teu poder, com a tua presença, eu vá e evangelize tantos outros e ganhe para Cristo. E você, que já é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que já é líder, que é líder de grupo, presidente, vice-presidente, que é diretor, que é conselheiro, que é do CDL, que é bispo, que é bispa, que é cantor, cantora, pregador, pregadora, que é evangelista, que é profeta, que rege o coral, que é regente, que ensina, que toca, que é visitador, que é diácono, diaconisa, cooperador, ministro, que é, enfim, ancião, presbítero, presbítera, enfim, todo tipo de atividade e de cargo, tesoureiro, tesoureira, secretário, secretária, porteiro, diácono, diaconisa, em nome de Jesus Cristo, gaste tempo conhecendo esse Jesus que você prega, que você acredita, que você entregou a vida e que em muitas e muitas situações você fica fragilizado por quanto você tem pouco conhecimento e pouco dele dentro de você. Quanto mais você tiver dele, mais fortalecido e firme e se agarrando com ele e acreditando nele e entrando para dentro dele, deixando que ele se revele mais para você. É tempo, Jesus está voltando e é necessário que a gente se embase nele, que a gente vá para a Bíblia, conhecer Jesus para que tenhamos fundamento, para que tenhamos segurança, para que estejamos alicerçados nele e na sua palavra. Gaste tempo, levante cedo, largue, deixe de estar na televisão assistindo novela, filme maligno, comentários malignos, programas de pessoas que
que ficam de tititi com a vida de outras pessoas, falando mal de outras pessoas, que até mesmo crentes que caem. É para a gente estar unido em Cristo, para ajudar os caídos a se levantar. As coisas que tiver errado a gente vai falar, mas com muito temor, para que a gente também não caia no ridículo. Em nome de Jesus, oremos, Senhor amado, aqui neste momento, eu suplico a Tua graça, nos ajuda, Senhor, a nos voltar para Ti, nos voltar para a Bíblia, como o nosso irmão Lucas, o Evangelho de Lucas, como Lucas se apresenta no primeiro capítulo, nos seus primeiros versículos, sobre por que é que ele deixou escrito. Ele não fez para competir com os outros apóstolos, ele fez porque ele queria conhecer. Teve sede por não ter conhecido na época que Jesus se revelou, que veio ao mundo. Em nome de Jesus, acorda, igreja, acorda, irmãos, acorda, líder, acorda você. Em nome de Jesus, corre, levanta cedo, dorme mais tarde meditando, gaste tempo na presença do Espírito Santo, vai meditando, se ajoelha para orar, vai tomando posse, vai pedindo, Senhor, me faz conhecer de maneira que eu não venha me desviar, que eu não venha cair nas lutas, nas provas, nas tentações que surgem na terra. E em nome de Jesus, Senhor, me socorre, me ajuda, me dá força, me liberta, para que eu possa retornar para a Tua palavra, não lendo esporadicamente, não lendo somente para pregar e ensinar, mas para se alimentar. Que assim seja, eu te abençoo, em nome de Jesus, para que a presença do Senhor seja real, radiante, edificante, exuberante. Em nome de Jesus eu te abençoo. Conto com você, deixa seu like, passa para outros, envia para tantos. Deus abençoe, até o próximo, a próxima palavra, em nome de Jesus.